Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje no mais um Zoom Talk. A gente trouxe uma pessoa especial que é o Otávio, da Carva Lima Transportes, para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, negócio e sobre todas as demandas hoje que um transportador rodoviário de carga fracionada tem, né, para poder gerir o seu negócio e levar, né, os produtos para chegar na casa de todo mundo que está até nos assistindo aí em casa. Bem-vindo, Otávio. Seja bem-vindo ao Zoom Talk. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Everton. Bom dia, Obrigado. Otávio. Muito feliz de estar aqui. Eu acho que é uma oportunidade única. Minha primeira vez gravando um podcast. Mas eu acho que vai ser bem interessante, bem produtivo amanhã. Eu acho que vamos falar um pouco do currículo de Otávio, né? Até para a gente entrar nos assuntos aqui. Atualmente, Otávio é diretor da Carva Lima Transportes há 10 anos, né? E também uma das maiores empresas aqui, a maior empresa, na verdade, aqui do nosso estado, no ramo de transporte e logística. É formado em mecatrônica, robótica e engenharia de controle da automação pela USP e também é mestre em administração de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Uma curiosidade aqui no seu currículo é começando aqui pela sua formação, mecatrônica e robótica. E aí, como que você decidiu fazer esse curso e como que você depois une a mecatrônica com a área de transporte? Legal. Bom, eu sempre gostei de desmontar as coisas em casa, né? Então, quando eu estava procurando qual curso eu ia fazer, não conhecia ainda a engenharia mecatrônica. E aí eu fui pesquisar naqueles livrinhos de vestibular, né? E eu achei esse curso bem interessante. Acho que ele era bem recente no Brasil ainda, tinha 3, 4 anos. Até essa minha turma da USP foi a segunda turma no... A minha foi a segunda turma na USP. E falei, eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Como eu gostava de desmontar, eu já fazia algumas coisas em casa, assim, dessa parte eletrônica, etc. Então eu falei, vou fazer uma profissão que eu quero, vou estudar uma coisa que eu gosto, porque eu não sei se eu quero seguir os passos do meu pai, né? Pelo menos eu garanto, se der errado lá, eu tenho aqui minha profissão, né? E aí eu fiz a faculdade lá em São Carlos, demorei um ano a mais até para se formar, foram 6 anos. E quando eu me formei, eu até tentei fazer alguns programas trainees na minha área, etc., mas eu acabei já voltando direto para a empresa. Então eu fiquei 2 anos lá em São Paulo, meio que um estágio, então eu passei em todos os setores lá na filial em São Paulo, desde expedição, coleta, emissão de nota, comercial, visitar cliente, administrativo, para realmente pegar e aprender como é que era o transporte, né? Eu tinha vivido isso muito das férias, aquela coisa de criança ainda, né? Mas efetivamente em São Paulo que eu comecei a entrar nesse mundo mais do dia a dia, né? Conviver mais com isso. E até durante a faculdade eu fiz um tecnólogo em logística. E o meu trabalho de conclusão de curso lá foi justamente, juntei um pouquinho de automação com logística, foi implementar a leitura por código de barra das mercadorias. Então, o meu primeiro projeto de automação, vamos dizer assim, automação, né? Junto com o meu curso de tecnólogo em logística, foi juntar essas duas coisas e a gente começou a implantar o processo de etiquetagem e leitura de todos os volumes que passavam dentro da empresa, né? Igual ao supermercado, tudo que entra e tudo que sai é bipado, né? Então começou mais ou menos assim a minha história de unir esses dois mundos, né? De logística e de automação. Como que é para você, assim, a gente falou aqui um pouco antes numa conversa informal hoje você traz uma cabeça nova, né, pro transporte, né? A gente tem pessoas que gerem hoje negócio, são pessoas já mais velhas, né? Você é bem novo pro transporte, né, pro Sim. setor de transporte, para ser diretor de uma empresa de transportes. O que você tenta trazer de inovação, de diferente pro... Eu acho que assim, antes de começar a falar sobre isso, eu acho que é bom falar quando eu voltei para Cuiabá, fiz esses 2 anos em São Paulo, voltei para Cuiabá, e aí que eu entrei na empresa já num cargo de direção, até brincando, carreira meteórica, né, de estagiário para diretor, né? Mas aí eu acho que foi muito bom o apoio que meu pai me deu. Então ele aceitou muito as minhas ideias, ele abriu muito, me deu autonomia para eu fazer algumas coisas que eu queria. Lógico, eu não tinha a experiência que ele tem, a visão que ele tem, mas ele foi muito tranquilo em deixar eu fazer as coisas. E um segundo passo nisso foi a gente implementar em São Paulo a automação também
de pesar e medir as mercadorias de forma automática, né? Então a gente colocou uma esteira cubadora lá que fazia esse processo. Então ele me deu uma autonomia para fazer isso, me deixou entrar e começar a tomar o meu caminho dentro da empresa e me achar ali dentro e eu entender onde é que eu ia participar, o que, que eu ia fazer, o que, que eu não ia fazer. Então acho que ele me deu muito esse apoio com essa abertura para eu poder participar da empresa, né? E entender onde eu estava lá dentro. Tá, já que a gente voltou assim um pouquinho atrás, vamos falar assim, como que começou a Carvalima? Como que seu pai começou esse negócio? Legal. A Carvalima foi fundada em 89. Até o nome é do seu Carvalho e do seu Lima, por isso Carvalima. Ele entrou de sócio em 92. Então, depois que ele entrou de sócio, o seu Lima tinha saído, ele entrou. E aí depois saiu o seu Carvalho. E ele, quando ele assumiu a empresa, ele ficou com o nome e com o prédio. E o seu Carvalho ficou com os caminhões. Então, essa foi a divisão na sociedade. O seu Carvalho ainda prestava serviço para a gente, porque a gente ficou sem caminhão, né? E aí a gente foi crescendo e trabalhando. Em 2003, 2002 para 2003, a gente veio para Cuiabá, a gente trouxe a matriz para Cuiabá, que a gente foi mais ou menos um divisor de água para a empresa, né? A gente saiu de uma empresa do interior para vir para a empresa da capital, né? Onde que as coisas acontecem um pouco mais, né? Aí em 2003, eu já estava estudando aqui em Cuiabá, ele veio também para cá, eu fui estudar fora, e aí depois que eu voltei, acho que foi um caminho meio que natural das coisas acontecendo, entrando um cliente maior, que isso foi levando a Carvalima hoje ao patamar que está. Eu gostaria de saber qual foram os primeiros desafios, Otávio, quando você assumiu a presidência da Carvalima. Não foram desafios, mas vamos... Eu lembro, até contando um caso, que eu acho que daí um pouquinho da história, né? Durante a faculdade entrou um cliente grande pra gente, e um operador logístico, e aí o pai falou assim, ó, vai lá para Goiânia que vai ter um treinamento desse cliente, você entende tecnologia, não sei o quê, vai lá que é você. Puta, eu não sabia nada, eu estava na faculdade, guri, moleque, sem, sem compromisso com nada ainda, né? Fui lá para Goiânia nesse treinamento, e eu lembro que, assim, a gente estava num processo ainda muito... profissionalização da empresa, né? Ela era uma empresa ainda que estava recém vindo para a capital, aquela coisa muito do interior ainda, e o cliente... E é um mantra que a gente usa até hoje, né? O cliente falou, a informação é mais importante que a entrega. Então, acho que isso a gente internalizou muito, o cliente cobrava muita informação da gente, a gente começou a trazer isso para dentro da empresa, de ter informação para o cliente, de sempre mostrar informação, ser verdadeiro com o cliente, quebrou o caminhão, não, erramos, não vou conseguir entregar sua mercadoria. Ser verdadeiro com ele antes que o problema aconteça e fique mais caro e mais demorado e o cliente fique bravo com você para resolver, né? Então, acho que esse processo foi muito legal de eu já começar a entender também, que me ajudou depois a voltar um pouquinho para dentro da empresa, né? E aí, voltando na sua pergunta, eu acho que foi muito isso. Quando eu vim para Cuiabá e eu me encontrei ali, gosto de falar, as pessoas mais tradicionais de transporte, sim, etc. Então, eles não gostam muito de processo, amarra muito, eles são mais dinâmicos. Tem um pouco de resistência, né? Tem um pouco de resistência. Não digo a mudança, mas eles são muito dinâmicos, eles querem que a coisa aconteça, né? E você tem que começar a organizar a casa. E eu meio que assumi essa parte do comercial, que era uma parte meio... Não a parte de vendas em si, porque ele é muito bom vendedor, né? Eu fiquei mais com a parte burocrática do comercial, de cadastrar tabela, organizar sistema, aquela coisa mais interna, né? E também com outros detalhes de processo, a gente começou uma consultoria de processo dentro da empresa, de escrever os processos, fazer os nossos manuais. Então, aquele processo, aquela parte mais burocrática de toda empresa que tem que fazer, eu meio que assumi essa parte, né? E naturalmente eu fui ficando com isso, né? Então, você acredita que esse feedback, como você falou, trazendo as informações que os clientes estavam pedindo, que vocês têm um slogan, né? Movidos pela confiança, é dever disso? Como você enxerga? Eu acho que faz muito parte disso, né? Até o slogan é até um pouco mais antigo que isso, né? Pensa bem, você é um cliente lá no interior do estado, lá em Tangará da Serra, onde a gente surgiu, né? Até onde eu nasci. E o cliente te confia uma mercadoria que ele comprou em São Paulo para você trazer para ele, né? Assim, eu não sei quem que é a empresa, não. Você até sabe quem que é a empresa, mas vai chegar para mim. Eu comprei lá, será que vai vir? Vão me entregar? Como é que vai chegar a minha mercadoria? Então tem que ter uma relação de confiança, né? O cliente tem que acreditar em você, porque você está vendendo um serviço que ele não conhece, né? Pelo menos a primeira vez, né? Tem uma outra história engraçada de um cliente, nosso cliente mais antigo, tem mais de 20 anos ele. Acho que eu vou até citar o nome, a Whirlpool, que hoje era a antiga Brastemp e Consul, né? E hoje virou Whirlpool. Então, antigamente, no interior do estado, tinha um tirador de pedidos de geladeira, né? Então, o pai sempre conta essa história.
Então o pessoal ia para o interior, lá para Juína, essas regiões mais longínquas, que antigamente não tinha estrada, né? Hoje está um pouco mais fácil. O cara chegava lá e falava, se você comprar uma geladeira aqui, ó, pagou a terceira parcela, eu te entrego. E fazia isso. O cara lá, o cara não acreditava. Falava, aqui, você vai me entregar uma geladeira da Brastemp? Você é da fábrica? Não vai. Às vezes o cara comprava até para saber se ia mesmo, né? Desafiava o cara. E aí a gente fazia essas entregas. E acontecia. Juína era uma região que a gente atendia muito bem na época, né? E ainda atende, mas... E aí o cara comprava, chegava a geladeira, o cara falava pro vizinho, aí o vizinho já pedia e isso virava um boca a boca na cidade, né? Então acho que essa é a relação de confiança que tem que ter, né? Então o transporte é muito isso, né? Já é difícil cuidar das nossas coisas, quanto mais das coisas dos nossos clientes, né? Verdade. O desafio logístico do transporte. Lá atrás era mais difícil, né? Hoje já melhorou muita coisa, mas ainda existe um desafio logístico, né? Você tem algum caso assim bacana de desafio logístico? Tenho sim. Uma empresa de São Paulo, uma outra transportadora, uma vez procurou a gente e eles ganharam uma licitação de entregar computadores em comunidades indígenas. Então aqui no estado tem um monte, né? Uhum. Aí a gente montou uma operação lá e chegaram 2 carretas e o cara inverteu os estados, veio o Mato Grosso do Sul para Cuiabá e era para deixar lá em Campo Grande, mas beleza, a gente separou a carga. E a carga estava uns 2 dias parada lá no depósito que ninguém conseguia separar, porque você tinha que juntar o computador, a impressora e o monitor, a impressora e o CPU, com o mesmo número serial para cada comunidade que ia, né? Isso veio tudo bagunçado dentro da carreta, ninguém conseguia separar. Aí o pai me chamou no final de semana, a gente foi lá, um sábado, um domingo, separamos toda a carga e aí o negócio começou a andar. E aí a gente começou a mandar para as nossas filiais do interior e etc, e fazer as entregas nas comunidades indígenas. E tinha uma comunidade que a gente só chegava lá de ônibus. A gente pegou um motorista e mandou no ônibus para levar até essa aldeia indígena. O motorista chegou lá, já viu, né? O motorista chegou lá, foi entregar o computador, o cacique não estava, prenderam o nosso motorista lá. Ficou 2 dias lá preso, porque os índios queriam que ele montasse o computador, mas coitado, o motorista não sabia nem ligar. E aí... Que aperto. Ficou um aperto. Esperou 2 dias o cacique chegar, aí o cacique, não é ele que vai montar não, pode liberar ele. Liberou o motorista de volta e depois foi outro técnico lá montar o computador, né? Então sempre tem essas histórias assim que às vezes acontecem, né? Mas essa foi bem... Marcante, ficou bem né? marcante, ficou marcante. Já virar corte. É verdade. E outra coisa também, lembrando, né, Marcelo, que nosso estado é muito grande, né? Temos dificuldades, às vezes, das entregas, né? Você falando dos desafios, principalmente aqui no interior de Mato Grosso, tem muitas cidades que não têm acesso, né, Sim. Marcelo? A infraestrutura. Ainda é precário ainda. Precário Muito ainda. precário. E aí, como que vocês lidam com isso aqui, para essas pequenas entregas, para essas regiões, para atender? Olha, pra gente é até bom isso. A gente gosta, quando vai vender para um cliente, falar, me dá o interior primeiro, deixa eu fazer o que você tem dificuldade, porque a capital todo mundo faz bem, faz igual, né? Uhum. Me dá o interior, porque o interior a gente faz bem, né? E às vezes vira até um negócio pra gente vender. Tem as dificuldades, mas a gente se estruturou. Então hoje a gente consegue atender, por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso nós temos 60 filiais. Um estado com 41 municípios. 141 municípios, né? Então quase para cada 2 municípios a gente tem uma filial. Então a gente consegue atender muito bem o interior hoje, né? Então vira pra gente, uma dificuldade virou pra gente uma vantagem, né? A gente consegue atender muito bem essas regiões. Mas, por exemplo, tem regiões que você fica na própria cidade, as pessoas deixam o sinal do Wi-Fi aberto para você poder se conectando no comércio, né? Porque não tem celular, não tem sinal de celular. Então as pessoas têm que ir pegando um Wi-Fi aqui, um ali, para poder falar no WhatsApp, fazer uma ligação. Mas assim, você falar uma realidade dessa para uma pessoa em São Paulo, que o cara tem 5G, que o cara tem não sei o quê. Você acha que tá brincando, né? Tá brincando. Mas é uma realidade. Nós temos essa filial nossa de Espigão do Leste, lá a cidade é assim, não tem nada lá, é um distrito. Mas, pessoal, se não fizer isso, você não comunica. Você chega na cidade, você está incomunicável. Sim. É lógico, a cidade pequena, você precisa falar, você vai até o local, né? Mas não tem, é tudo a chão e etc. Tem as dificuldades. Hoje, todo mundo quer fazer as coisas online, né? Então, você tem a internet nos comércios e você pega as Wi-Fis ali e vai tentando falar e comunicar. Manda uma mensagem, espera cair. É uma realidade bem diferente, assim, do dia a dia, né? Então, tem muito disso. Sinais de sombra de rastreador de caminhão, tem sinais de sombra de satélite. Então, nem o satélite pega. Sim. Então, nós estamos com um estado muito grande, com regiões
bem longínquas, que têm dificuldade de estrada, dificuldade de internet. Um dia falta luz, outro dia falta internet, às vezes falta água. Então, são realidades bem diferentes mesmo, de quem até nós estamos aqui na capital, nós somos bem privilegiados quanto a isso, né? Em relação ao interior. Até, assim, vocês têm um sistema de entrega que eu acho assim, audacioso para o Estado, até por conta de tudo isso, que é o Carva Lima hoje, né? Então, vocês se comprometem a entregar o mais rápido possível, né? Inclusive, não sei se essas regiões, se você atende assim, mas assim, até é bom você explicar e tal, como é que surgiu a ideia do Carva Lima hoje e como que é cumprir com esse compromisso? O Carva Lima hoje também uma viagem do pai para o interior do estado, e aí um cliente nosso falou assim, olha, eu tenho uma dificuldade, eu pago para a mercadoria chegar aérea até em Cuiabá, chega lá rápido e ainda eu tenho que esperar outro dia para chegar aqui. Aí o pai pensou, mas espera aí, eu vou resolver o seu problema. Aí colocou esse serviço Carva Lima hoje. Então sai 11h30 aqui de Cuiabá e até às 16, 17 horas está entregue nessas 14 cidades que a gente faz aqui. A gente delimitou um raio de 250 quilômetros, que é o tempo que você consegue sair daqui e chegar no mesmo dia, né? Então, uma região muito longe, você não consegue. No rodoviário, sim, você não consegue, talvez sim, aéreo, etc. Mas aí tem um custo mais elevado, né? Então, a gente delimitou esse raio aí de mais ou menos 250 quilômetros aqui da capital, que a gente consegue coletar e entregar no mesmo dia. É um serviço dá bastante dor de cabeça, porque é um serviço de urgência, o cliente conta com isso, e qualquer errinho custa muito caro, porque sim, o cliente estava esperando uma peça, ter uma máquina parada no campo, um armazém, que o cara precisa daquilo, vai chover, precisa colher ou plantar, e está no desespero, ele precisa da peça. Se atrasou um minuto ali, às vezes aí você pega um engarrafamento, um acidente na serra, que é um outro problema, por exemplo, aqui na Imigrantes. Aqui na 163 para Mutum, todo dia a gente pega um acidente. Então, antes que o carro chegava lá 15 horas, hoje a gente já pode colocar que é 16 horas, ou chega antes disso. Sim. Sempre tem um acidente, um pare-siga, uma detonação de rocha. Nunca vi tanta rocha para detonar naquela estrada ali. Então, isso acaba atrapalhando, isso vira desafios para a gente tentar resolver, né? Então, é bem desafiador esse serviço, é bem desafiador mesmo. Eu acho até audacioso, né, da parte de vocês, por ser algo realmente por todas essas dificuldades que a gente tem no estado, porque o pessoal lá de São Paulo, Sudeste, eles não sabem, eles sabem, mas eu acho que eles, eu sei porque eu lido com clientes meus de lá, e às vezes falam, Marcelo, vai fazer um vídeo pra mim lá em Alta Floresta, como se fosse bem ali, entendeu? Você pensa que é perto, né? Eles acham que é muito perto, então assim, eles não entendem que o Mato Grosso é muito grande, né? Então assim, e a dificuldade de transitar pelo estado também, né? Falta infraestrutura ainda, falta muita infraestrutura. Um exemplo que eu dou nisso para um cliente, você pegar de Cuiabá a Confresa, que você tem que passar por Barra do Garça, são 1.400 quilômetros aproximadamente, dentro do estado. De São Paulo a Porto Alegre é mais perto e você passa em 4 estados. Então, a hora que você fala isso para o cliente, fala, nossa, realmente é uma longe. Outra realidade, que às vezes eles não enxergam. A Alta Floresta ali é uma reta, né? Pode ir lá que você chega. Sim. Mas não é assim, chega. Tem as dificuldades daqui, né? A gente não tem estrada, a BR que era para estar duplicada não está. Então, tem as nossas dificuldades que não ajudam a gente a prestar um serviço melhor, né? E assim, indo para a parte mais de administração lá, Otávio, assim, a gente sabe que um dos gargalos de todo empreendedor é tentar implementar uma cultura, né, dentro da empresa, né? Eu vejo ali dentro da Carva Lima uma cultura bem legal, né, junto com os funcionários, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que foi implementar a parte da cultura da empresa lá dentro, o que vocês pregam, né, dentro da Carva Lima. Eu acho que assim, depois que a gente veio para Cuiabá e teve esse crescimento, e mais precisamente, eu acho que esses 3, 4 últimos anos, aí principalmente da pandemia, o Estado passou por um desenvolvimento muito grande, né? Eu acho que o Estado do Mato Grosso, nós somos privilegiados de estar aqui, o agro está puxando o PIB do Brasil, e a gente é bem forte na atuação desse segmento, e a gente meio que perdeu a mão, passou muita gente pela empresa, a gente acabou trocando muitos funcionários antigos, e a gente perdeu um pouco dessa cultura daquela empresa pequena que você consegue atender o cliente, você chamava o cliente pelo nome, você conhecia todos os funcionários. E hoje não é mais assim, né? A gente já não conhece mais todo mundo. Temos que confiar nas pessoas, então a gente não sabe o que está acontecendo. Então tem um time de marketing que era uma pessoa, já tem 3, 4, eles já tocam sozinhos.
Então essas coisas vão acontecendo, isso é natural. E a gente está tentando resgatar essa cultura dentro da empresa, de atender bem o cliente. Então o seu Djalma até hoje, tem um cliente na recepção, ele vai lá, cumprimenta, vê se já foi atendido, se já resolveu o problema, se ele pode ajudar em alguma coisa mesmo assim. Então ele ainda tem esse hábito de fazer e tenta passar isso para todo mundo, né? Que é difícil. A hora que você começa a ter uma rotatividade na empresa, a hora que você começa a crescer, a hora que você começa a ter que pôr processos, setores, muita gente para administrar, então você acaba perdendo um pouco da cultura, né? E a gente está tentando fazer um trabalho muito forte de restaurar isso. Tá? A gente tem um programa chamado DNA Carva Lima, de tentar trazer de volta o nosso DNA, de trazer o cliente mais perto, de conversar com ele, de resolver o problema dele mais rápido. Você acha que é possível isso ser feito hoje? É possível. Dá muito trabalho você voltar à cultura, porque a hora que você perde pessoas chaves, por diversos motivos, ou por teve que sair, ou foi para outras oportunidades, ou a empresa cresceu e a pessoa não acompanhou, você tentar restaurar essa cultura. E você tem que passar por um processo também de modernização da empresa, de governança. Não é fácil você conciliar esses dois, a cultura antiga, mais uma governança, atender bem o cliente. É um desafio bem grande de fazer tudo isso funcionar, né? É muito treinamento, é muita gente envolvida. Você conta com as pessoas mais antigas para trazer isso de volta, para falar um pouquinho a história. A gente também fez um podcast mais ou menos nesse sentido, de contar a história da empresa, como é que começou, alguns casos da empresa, para justamente tentar resgatar essa cultura de volta, para a gente voltar a ser o que era, né? Não que a gente esteja ruim, mas é que voltar àquela essência, né? Que acaba se perdendo ao longo do caminho. E eu acho que principalmente por causa da pandemia, quem não queira afastou as pessoas, né? Então, Verdade. há muita gente home office, fora do escritório, aí você vai contratando as pessoas, você não conhece mais, aí a hora que voltar, assim, um monte de gente nova, processo, e aí você tem que resgatar toda essa cultura para não deixar a bola cair, né? E o caminhão andando, né? Não pode parar. Não pode parar. Hoje a Carva Lima tem quantos colaboradores? Hoje nós estamos chegando a 1.800 colaboradores no total, em todos os estados que a gente atende, né? Aqui em Cuiabá dá mais ou menos uns 500, 600 pessoas, próprios e terceirizados, né? Uhum. Então nós somos um time bem grande aí. Bem grande, hein? Muita gente. É uma empresa familiar, né? De origem, né? Uma empresa familiar. Como que você vê essa questão da sucessão, assim? Você vê algo como natural ou foi algo que aconteceu para você? Eu acho que foi bem natural, né? Eu acho que eu tenho que agradecer muito ao meu pai por isso. Do mesmo modo, quando eu entrei para a empresa, quando eu vim para a empresa há 10 anos atrás, que eu voltei para dentro, ele deixou eu entrar e deixou eu tomar as atitudes, as ações sozinho, esse processo de sucessão está sendo bem natural também. Eu lembro que ele tinha cravado já uma data, com 60 anos ele ia se aposentar, aí não aconteceu e agora com 65 ele falou que vai, 25 de março do ano que vem. Aí eu falei, então tá bom, você vai se aposentar? Então nós vamos ter que pôr alguém no seu lugar, porque ele, além de presidente da empresa, ele assume uma direção lá dentro também, né? Eu falei, então vamos achar um diretor para o seu lugar. Aí, então tá bom, vamos procurar. Aquele processo aí, mas tá de pé ainda? Vai se aposentar mesmo? Podemos contratar? Não, pode. Então, beleza. E até, acho que faz 60 dias nós contratamos um diretor novo, para justamente cuidar da parte que ele mais cuidava, que era de caminhão e motorista, e das rotas da empresa. Ele aceitou esse desafio, falou, não, eu vou deixar. Então ele veio esse diretor de São Paulo, ele está devagarzinho passando as coisas para ele, está deixando ele tomar conta, para que ele seja, por enquanto, só presidente, né? Uhum. E quem sabe, ano que vem, se ele realmente quiser se aposentar, né? Ele já falou que não quer mais se aposentar. Já mudou de ideia. Já mudou de ideia. Eu falei, então não se aposenta. Então, eu falei, vai visitar cliente que você gosta, vai visitar as filiais, faz as coisas que é mais leve, né? Que não que ele esteja cansado, nada disso, né? Mas deixa a parte que dá mais dor de cabeça, que deixa ele mais irritado, deixa que a gente toca aqui. Sim. Passa as demandas pra gente, a gente se vira e você vai fazer a parte boa, né? Relações públicas, né? Visitar as filiais e os clientes, né? E Otávio, falando agora da questão de administração, o que você acha primordial em um diretor, entendeu? Num administrador? O que ele tem que ter? Assim, de uma transportadora, né? Exatamente, de uma transportadora. O que você acha que é importante? Olha, é bem difícil falar, porque assim, eu acho que é uma construção. Formei em engenharia mecatrônica. E
E eu acredito que qualquer engenharia, não falando mal dos administradores, longe disso, mas eu acho que a engenharia te abre muito a cabeça, te ajuda a resolver problema. Então, eu acho que todo empresário ele é um resolvedor de problemas dos clientes. Então, eu acho que a engenharia é muito bom para isso. Tanto que nós temos muitos engenheiros em administração, em banco, em vários setores de logística. E aí, depois, com curso, aí eu fiz um MBA para ter essa base da administração, né? Assim, não sou administrador, vou administrar uma empresa, então tem que estudar alguma coisa relacionada com isso, né? E aí eu fiz o MBA em administração para ter essa base e muito curso. Eu acho que eu ia muito para São Paulo, visitava muito cliente, ia em muita feira, em muita palestra, visitava muita empresa concorrente, embora seja concorrente, elas eram de abertura, elas deixavam a gente ir, conhecer. Então, tudo isso ajuda a gente a ter essa bagagem de administração, né? Não é uma coisa fácil, assim, falar, o que você precisa? Não sei, é uma construção. Foram 10 anos. Ainda está construindo, né? Ainda estou construindo, 10 anos não é nada. É recente, eu acho que ainda tenho muito que aprender. Então, literalmente uma construção. Eu acho que não é uma competência que você precisa, são várias competências. Eu ainda preciso melhorar muito a questão de gestão de pessoas. Eu acho que o que ajuda muito a gente a administrar, a gente ter um bom time. Se a gente forma uma base, tem um bom time abaixo da gente, a gente consegue administrar tudo mais fácil, né? Mas você não tem esse time para te suportar, e eu acho que esse é um processo que a gente está agora de criar um bom time de gerentes, de coordenadores. Isso facilita muito a nossa administração, né? Mas, assim, é uma boa formação, visitar muitas empresas, feiras, curso. Eu fazia muito curso, a pandemia a gente deu uma parada, né? Mas eu acho que tudo isso me ajudou a chegar onde eu estou hoje e poder, quem sabe, o ano que vem, assumir o lugar dele. Mas ainda tenho certeza que eu tenho muito que aprender, sim. Para chegar a ser um bom administrador, né? Bacana. É um passo de cada vez. Né? 10 anos parece muito, mas não é nada, né? Não é nada. Eu acho certeza. Que 10 anos passa assim hoje. Uma das curiosidades que eu pessoalmente tenho com o setor de transporte, assim, e eu vejo muita dificuldade em algumas empresas que eu conheço, é a parte do comercial, de venda, né? Qual dica que você daria para o seu concorrente para ele ter assim, uma visão mesmo de venda? Como é que funciona isso? Mas é interessante porque, por exemplo, tem uma transportadora nacional, e eu acho que não tem problema a gente citar o nome, que é a Braspress. Ela sempre abriu as portas para todo mundo ir visitar ela. E por quê? Hoje ela é a maior do Brasil. Ela abre as portas, todo mundo vai conhecer essa empresa, vai se espelhar nela, vai ver o que ela faz de bom, vai subir o nível das empresas, consequentemente você começa a cobrar melhor. Então você começa a ter uma visão diferenciada que você pode fazer melhor. Então eu acho que uma dica para o concorrente, se todo mundo começa a melhora para todo mundo. Sim, com certeza. Então, assim, eu vou ajudar o meu concorrente? Não, eu vou ajudar. Se ele subir o frete dele, eu posso subir o meu também. Exato. Senão ele fica muito mais baixo que o meu, eu não consigo vender. Então eu acho que a gente vê muita gente reclamando que o transporte tá difícil, que os custos estão altos, mas aí você olha um outro lado e fala, mas espera aí, o que você está fazendo de diferente? Você ofereceu para o seu cliente alguma coisa diferente do que você faz hoje? Ou você só está entregando para ele? Aquilo que a gente falou da informação. A informação é básico, é básico? Mas será que você entrega uma boa informação ainda para ele? Então, assim, a gente até brinca, ela fazer o básico bem feito, né? O arroz com feijão, mas colocar um temperinho, né? Para dar um sabor, para dar um diferencial. Então, às vezes, assim, você não pode só reclamar que o mercado está ruim, que os custos estão altos, mas se você não faz nada diferente. Então, o seu cliente não vai enxergar você como diferente. Então, você tem que... é clichê falar que você tem que agregar valor? É clichê. Mas você consegue agregar e realmente mostrar isso para o seu cliente? Sim. Você não é só entregar. Eu acho que tem muitas coisas envolvidas num transporte que faz ser diferente. Entregar, ok, todo mundo entrega. Mas e a hora que dá um problema? Você consegue resolver rápido o problema do seu cliente? Ou você enrola? Ou você não paga? Então, assim, às vezes a gente paga coisa lá que nem precisava, mas é para resolver o problema, é para não ter uma dor de cabeça depois. Então, a gente às vezes faz um pouquinho a mais realmente para ter esse cliente com a gente. A gente sabe que o cliente hoje está com a gente, hoje está com outro, mas ele vai voltar.
tem um lema no transporte que é: se você perder o cliente por preço, ele volta. Mas se você perder o cliente por atendimento, ele não volta mais. E eu acho que isso não é só no transporte. Eu acho que Tem isso tudo. em tudo, né? Se você perder um cliente por atendimento, eu acho que ele nunca mais vai querer olhar na sua cara. Exato. É porque às vezes o cliente ele não vai apenas pelo valor, mas sim pelo relacionamento, o atendimento que ele leva ali. Acho que até a atenção que você tem com ele, né? Exatamente. Atenção. Essa mesmo é a palavra, Eu acho que atenção. assim, criar um relacionamento é muito difícil com o cliente. E quando você cria esse relacionamento e às vezes você perde essa confiança, ou porque você trocou a pessoa de lugar, trocou a carteira de cliente no vendedor, você sente isso. Não adianta, a venda ainda é muita emoção, né? Tem um processo de venda, mas no final tem um fator muito forte de emoção. Então, esse relacionamento que o vendedor, o que você cria com o cliente, isso ajuda muito no processo da venda, né? Que aí você fideliza, né? Você fideliza ele. Não é fácil, eu acho que vender transporte, a gente sempre fala que é difícil, porque o nosso segmento ainda não é mais fácil, mas assim, quem está transportando commodity, que é o grãos, não tem diferencial, é aquilo e ponto, Sim. é preço. É aquele segmento, escolheu aquilo, pronto, é ponto final. É tentar reduzir os custos para ver se sobra um pouquinho no final. Já na carga fracionária, que você tem um atendimento que isso conta muito, eu acho que isso ajuda a você mostrar um pouco mais de valor para o seu cliente. Que você transportar um caminhão inteiro de cargas pequenas, né, é totalmente diferente, né, de você transportar um produto só, né? É muito diferente, é muito diferente. E é diferente também você transportar para uma empresa e você fazer uma entrega para uma pessoa física. O nível de exigência é diferente. A pessoa física, às vezes, nós entregamos geladeira. Você vai entrar dentro da casa da pessoa. Sim. Então, assim, a pessoa está te abrindo a casa para um desconhecido, por mais que ele comprou uma geladeira, mas você vai entrar dentro da casa e você tem que entregar aquela geladeira, desembalar ela, recolher o lixo. Então, assim, poxa, você tem que ter uma relação de confiança, né? Então, senão, como é que você abre sua casa para o estranho, né? Agora, a empresa, assim, a empresa já é um comércio, né? Já é aberto a todo mundo, né? Então, é um pouco mais fácil nesse sentido da entrega final. Sim. E como que você enxerga o futuro, assim, para o transporte? O que você imagina que vai acontecer? Olha, hoje é muito difícil precisar qualquer coisa, né? Mas, assim, o que a gente vê no segmento de transporte? Passaram por uns anos aí das vacas gordas, principalmente por causa do e-commerce, né? Então, muita consolidação de empresa, uma empresa comprando a outra, muito dinheiro entrando. Então, o segmento, que a gente até fala que é a concorrência perfeita, né? Pouca regulamentação, muita empresa, e aí começa um processo de consolidação. Acho que esse processo não foi concluído ainda. O dinheiro acabou, né? Ficou caro, o custo do capital ficou caro. Parou esse processo. Mas eu acho que ainda vai ter muita consolidação. Vão sobrar as grandes empresas, as pequenas empresas, e acho que talvez esse mercado do meio que, conforme aumente as regulamentações, as exigências legais, eu acho que esse mercado do meio acaba saindo, né? Não vai ter capital e não vai ter gente para conseguir fazer tudo que precisa, né? Acho que o mercado começou a ser regulamentado, muita lei querendo falar o que pode, o que não pode, como é que tem que ser feito as coisas, isso começa a dificultar a entrada de novos. Então, quem é pequenininho ali, às vezes acaba fazendo as coisas, está meio que na informalidade, meio na formalidade, mas não é pego, né? O grandão não tem como, né? O grandão, ele tem dinheiro, consegue sobreviver e fazer as coisas, né? Nós que estamos aqui no meio, nós temos que se virar, né? Nós temos que crescer para não ser pego de surpresa aí com alguma regulamentação, alguma coisa que a gente não consiga cumprir, né? Mas eu acho que o transporte ele tem muito para evoluir. Eu acho que o e-commerce deu um boom nas empresas, mudou o jeito das coisas acontecerem. Lógico que no final os fundamentos não mudam, né? O resultado é o que conta. Então eu acho que tem muito para acontecer ainda, tanto no segmento de entrega de e-commerce, quanto no segmento de entrega, a gente chama aí de carga fracionada em geral, né? Mas eu acho que vai vir muita consolidação ainda desse segmento. A gente não falou tanto assim, mas o transporte ele é feito de pessoas ainda, né? Assim, você vê ainda pouca automação, mas muito ainda trabalho de pessoas mesmo. E a gente vê que cada vez está mais difícil, né? Você renovar as pessoas dentro das empresas. O que você analisa nesse ponto? O que você pensa?
principalmente o transporte de carga fracionada. Ele tem muita gente, muita gente. Tem gente para descarregar o caminhão, gente para puxar a carga para um lado, para carregar o caminhão, para fazer entrega. Ainda a gente está longe daquela realidade dos Estados Unidos, que tem uns robôs que fazem quase tudo sozinho hoje em dia. Mas mesmo assim é para um perfil de entrega muito pequeno, né? A gente tem... vou entregar uma mesa. Não vai ter um robô que vai entregar uma mesa, que vai subir isso aqui no elevador, numa escada, né? Então, eu acho que a dificuldade de todo mundo, e eu acho que é uma dificuldade das próximas gerações, são pessoas, como a gente lidar com as próximas gerações, como a gente ser atrativo, né? Será que as pessoas ainda vão querer bater caixa? Será que vão querer fazer uma entrega aqui no calor de Cuiabá? É um desafio. São realidades que a gente vai ter que conviver e aprender a viver com isso, contornar esses desafios. Até dentro da empresa, nesse processo que a gente está passando agora de criar um bom time aqui de gestão, nós estamos trazendo muita gente fora. Nós trouxemos um diretor de São Paulo, nós trouxemos um gerente aqui da filial de Cuiabá, nós trouxemos um cara, estava lá no Pará, o cara é da Bahia, nós trouxemos uma outra supervisora do Rio de Janeiro, então a gente começou a sair um pouquinho aqui de Cuiabá, por quê? Porque a gente está enxergando que o Mato Grosso está em pleno emprego. Sim. Você não consegue contratar mais gente aqui, então você começa a trazer gente de fora. Acha gente de fora e traz para cá. Você vai hoje para uma cidade igual Sorriso, você não consegue contratar ninguém. O agro vai lá e você treinou a pessoa. 6 meses, vem alguém do agro e pega a pessoa. Um bom motorista, um bom conferente, um bom analista, um bom supervisor. O agro está pegando todo mundo e consegue pagar bem mais do que a gente. Você acha que eles vão mais pelo salário? Sim. Mais pelo salário. O agro meio que desequilibrou o mercado. Entendi. O que o agro está pagando é quase o dobro do que qualquer outra empresa paga. Eles têm uma rentabilidade maior, eles conseguem pagar. E eles têm que pagar mais por quê? Porque você vai morar numa fazenda, às vezes 100 quilômetros de uma cidade, que você não tem nada. Então, você ir para um lugar desse, você tem que ser bem remunerado por isso. E eles dão toda uma infraestrutura de alojamento, de quarto, de comida, de folga. Então, eles dão toda uma infra para a pessoa poder ficar longe de casa, longe da civilização. E lógico, ser bem remunerado, senão ninguém vai, né? E como está muito aquecido, eles estão roubando muito mão de obra. Errado eles não estão, né? Então a gente também tem que valorizar o nosso negócio, por quê? Porque senão a gente não vai conseguir contratar boas pessoas. Então se a gente não fizer também o mesmo trabalho para começar a valorizar os nossos funcionários, a gente não tem ninguém para trabalhar. E caminhão ainda não dirige sozinho, né? E vai demorar muito tempo ainda para isso acontecer, principalmente no Brasil e nessas nossas estradas, né? Então o motorista hoje é um profissional para você formar, no mínimo, são 3 anos depois de ter a carteira. Então você tem a carteira, até você fazer a progressão da carteira A, C, D e etc. Então você tem um tempo de maturação, tempo de preparar esse profissional, que não é assim. Então você, motorista, não tem do dia para a noite, né? Então acho que esse é um grande desafio que o setor tem de formar motoristas. Que é, na verdade, um investimento, né? É um investimento. Eu acho que todas as empresas têm que fazer um pouquinho, né? Se todo mundo fizer uma escola interna de motorista, de começar a formar motorista, e eu acho que hoje muitas empresas já fazem isso, já pegam um funcionário interno, já ajuda na primeira carteira, já coloca ele como manobrista, depois vai fazendo ele para coleta e entrega, até seguir para a viagem. Eu acho que é um processo interno que todo mundo ajuda. Vou perder. Vai perder, mas se ninguém fizer isso, não vai ter mão de obra para ninguém. Então, eu acho que é um processo que tem que ser feito. E como que você enxerga essa questão da tecnologia no meio do transporte hoje? Principalmente agora que está com 5G, principalmente aqui, a gente vê que regiões aqui do Mato Grosso não tem nem internet básica, né? Como que vocês estão se preparando para essa transformação tecnológica? O setor ele já tem muita tecnologia, mas às vezes não aparece. Por exemplo, hoje, todos os nossos caminhões são equipados com câmera de fadiga. Então, uma câmera que lê o rosto do motorista e vê se ele está piscando muito, se ele está com sono, se ele está usando o cinto, falando no celular, e isso envia um alerta para a gente. Então, são tecnologias hoje que já tem disponível, que às vezes as pessoas não imaginam que tem isso. Então, traz uma segurança para a empresa, tanto de um acidente, se eu sou responsável ou não, se o meu motorista está conduzindo de forma adequada ou não, que eu posso treinar ele, corrigir esse comportamento que não é o correto. Então, assim, tem muita tecnologia já. A hora que vir o 5G, ainda tem todas aquelas dificuldades que a gente falou, do interior, etc. Mas hoje, por exemplo, nas fazendas, hoje a internet está melhor do que às vezes na cidade. Porque hoje os tratores estão muito tecnológicos. Hoje os tratores dirigem sozinhos. Os caminhões ainda não.
Então, a lógica, ali no campo, se não tem ninguém para atropelar, não tem estrada, ele segue o GPS ali e acabou, né? Mas os caminhões ainda têm a estrada, tem as dificuldades que tem que seguir. Mas o setor está muito tecnológico, eu acho que na questão de informação, de rastreamento, de localização, tem muita coisa, muita tecnologia entrando. As grandes empresas já estão investindo muito em roteirização automática, em separação de volumes. Então, assim, acho que tem muito para entrar, mas já tá bem um processo bem tecnológico. Lógico, tem todo tipo de empresa, né? Tem aquela que é o básico, o mediano e o completo, né? Que são já investimentos muito maiores, né? A gente faz de 100 mil, vai para investimentos de milhões. Sim. Vamos. Tem mais alguma dúvida, Otávio, Everton? Não, eu acho que é isso que a gente abordou, né? A visão, foi um bate-papo bem interessante, assim, descobrir um pouco da sua história, da sua trajetória dentro do empreendedorismo, né? Principalmente no ramo do transporte. E tem alguma Eu acho que sim. colocação, Marcelo? Que você queria? Eu queria deixar até aberto para você, Otávio, se você quiser falar alguma coisa sobre a Carva Lima ou sobre o empreendedorismo no transporte, até para quem está querendo começar aí nessa área ou quer trabalhar como motorista ou como qualquer outra área de logística também, o que você orientaria para essas pessoas? Bom, eu acho que assim, quem quer trabalhar com transporte, eu acho que hoje os cursos de logística estão melhorando muito, que eles antes focavam muito na logística de fábrica, de armazém, eles já estão tendo um olhar para o transporte. Então, acho que a primeira coisa é fazer um curso nesse segmento, um técnico ou até uma faculdade. Eu acho que visitar as empresas são muito abertas e receptivas, as turmas que querem visitar, as faculdades querem visitar as empresas. Eu diria assim, não ter medo de contratar quem não conhece, porque são cursos novos, não tem para todo mundo. Então, contrate as pessoas, treinem elas e quem quer aprender, né? Contrate quem quer aprender e treine. Acho que é mais fácil do que a gente pegar pronto no mercado que não vai encontrar, né? E pensando assim, eu quero entrar nesse segmento, eu quero ter uma empresa de transportadora. Acho que hoje não sei se está fácil, né? Acho que o caminhão está muito caro, o dinheiro tá caro também para você fazer um empréstimo, para você comprar um caminhão, financiar. Mas é um segmento desafiador. Eu acho que quem entra no transporte não sai. Todo dia uma emoção diferente. Tem até duas vertentes, né? Tem gente que fala que o transporte todo dia é uma coisa nova. Eu já ouvi também assim, o transporte todo dia é a mesma coisa. É o mesmo problema que se repete. Talvez um jeito de resolver ele, mas todo dia é o mesmo problema. Ou não entregou, ou avariou. Mas é um negócio muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido. O Brasil está evoluindo, acho que a nossa região está crescendo, isso demanda transporte, demanda empresa, demanda gente, demanda investimento. Eu acho que para mim a formação que ajudou muito a entender esse mercado foi ter participado do sindicato. Além disso, eu participava também de uma comissão da Conjovem, que é uma comissão de jovens empresários, que eram os filhos de transportadores. Então, faziam muito curso, muito evento. Então, eles também ajudaram muito nessa formação de como entrar dentro da empresa, de conhecer outras empresas. A gente fazia muita visita técnica. Então, isso ajudou muito a gente a desenvolver essa questão de administração e gestão dentro de uma transportadora. Mas eu acho que é isso, visitar outras empresas. Eu acho que o principal é visitar. Quando você visita um cliente, visita uma empresa, você conhece muita coisa nova, você aprende muito, né? E eu acho que isso te ajuda muito a administrar melhor uma empresa, né? Você pega uma técnica de gestão, ou um processo que o cliente faz que você acaba não fazendo. Divide também com os clientes, eu acho que eles têm muitas respostas para a gente. Eu escutei bastante isso de vários transportadores. Não é um negócio fácil, é um negócio complexo, mas é apaixonante. Isso. E eles quem entra não quer sair, né, Marcelo? É verdade. Depois que você é vacinado com o diesel, não sai mais. Por aí. E aí, Everton, encerra então o nosso Zoom Talk hoje. Vamos lá, então. Otávio, muito obrigado por ter aceitado o convite para vir aqui no Zoom Talk. Foi um bate-papo excepcional. Amei, eu juntamente com o Marcelo, gostamos de conhecer um pouco da sua história. E com certeza, você que está assistindo a gente, ficou até aqui,
gostou também, né? Eu espero que essa conversa você possa extrair boas lições. Você que quer entrar no ramo do transporte, siga aí as orientações do Otávio. Tem vaga de emprego no transporte. Muita Exato. vaga. Então, Muita. Não é pouca não, né, Otávio? Muita vaga. Otávio, eu espero você aí no nosso próximo episódio do Zoom Talk, tá bom? Até lá, pessoal. Até mais, hein? Tchau. Tudo bom. Tchau, tchau.